Paz do Senhor, amém? Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus e gostaria de agradecer a ministra Eliane, pela sua oportunidade. É a primeira vez que eu estou pregando um culto racional. Geralmente, quando eu dou alguma palavra, quando eu estou com meus amigos, mas eu tive a oportunidade de pregar um culto racional. E graças a Deus que Deus tocou a ministra Eliane para ela poder falar comigo. Amém. Amém? E antes de eu falar aqui na palavra, eu gostaria de que os irmãos fechassem os olhos, nesse momento para a gente poder orar. Amém. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Senhor, por essa palavra, Deus, em nome de Jesus, Deus, que através da minha vida, Senhor Deus, o Senhor possa me usar, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, que eu possa ser, Senhor Deus, um canal, Senhor Deus, de concluir, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, usa-me, Senhor Deus, deliberadamente, Senhor Deus, para a tua obra. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, é amém. Você precisa abrir a Bíblia em Mateus 14. A partir do versículo 26, diz assim: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustados, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas sentiu um vento forte, teve medo, e começando a limpar o mundo do clamor, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu as suas mãos e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pode ser sentado. Glória a Deus. Queridos, essa mensagem ela fala muito ao meu coração. Eu imagino Pedro e aqueles discípulos em meio àquele mar, quando avistou aquele homem, Jesus, no caso, sobre as águas. E eles não tinham nem reconhecido que era Jesus. E a partir daquele momento, quando Pedro chegou e falou para Jesus: se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus chegou para ele e falou assim: velho, e Pedro ousou sair do barco e andou sobre as águas. Eu imagino assim, imagina o Pedro e aqueles discípulos, aquele barco era uma tal de segurança para eles. Imagina você estar no meio do mar, você olhar de um lado para o outro, você só vê mar, e você vê um homem no meio do mar e fala assim: velho, e você ousar e sair daquele barco e começar a andar sobre as águas. E isso aconteceu, e Pedro começou a andar sobre as águas. Só que começou a soprar no vento, e o mar começou a se agitar. E Pedro, naquele momento, ele começou a temer, ele começou a sentir medo. E quando ele sentiu medo, ele deixou de confiar no Senhor. Ele deixou de acreditar que foi o Senhor que estava deixando ele andar sobre as águas. E naquele momento ele começou a afundar. Então, naquele momento, o Senhor, Jesus pegou pela mão e chegou para ele e disse assim: homem de pequena fé. E às vezes na nossa vida, Deus manda a gente fazer alguma determinada coisa, alguma determinada situação. Deus manda a gente ousar sair para um determinado local, ousar sair para fazer qualquer tipo de coisa. E a gente às vezes tem um medo, não conseguimos fazer. Às vezes o medo nos vence e nós deixamos de fazer o que Deus mandou.
Então, essa mensagem, ela fala muito ao meu coração, é lembrando a questão que fala muito ao coração de vocês, porque Deus às vezes manda nos lançarmos naquilo que nós conhecemos. Talvez aqueles discípulos ali, e Pedro também não sabem uma coisa nova, como é que um homem, como é que pessoas iam conseguir andar sobre as águas, sabe? E naquele momento ali, sabe? Jesus, ele mostrou que é possível, ele mostrou que ele tinha poder para aquilo, sabe? E naquele momento, sabe, o Senhor falou assim, atende bom ânimo, sou eu, não temas. E às vezes o Senhor fala conosco, sou eu, não temas, e nós tememos. Às vezes o Senhor fala, querido, faça aquilo que nós não fazemos. Aleluia, sabe? E às vezes isso aí é promessa, consequência para nossas vidas, sabe? Eu verdadeiramente, quando o treinador me chamou para poder dar a palavra hoje, eu fiquei totalmente contente, porque eu cheguei para o pastor, e falei para o pastor, eu tenho chamado, eu preciso do chamado. Eu já não aguento mais ficar sentado no banco e não fazer mais nada na casa de Deus. Aí o pastor, eu falei, pastor, como se monta uma pregação? Não ensina, pastor. Aí o pastor, com toda a atenção, pegou o papel para ele e falou, filho, é assim, filho, vai nessa força, eu te abençoo. E eu falei assim, quando o ministeriano me chamou, eu falei para os amigos que estavam na praça, eu falei, olha, isso é Deus na minha vida, sabe? Porque ontem eu conversei com ela isso e ela me chamou, então isso é Deus. Então eu não vou ter medo. Para mim, isso aqui é a minha primeira vez, eu pregando no culto nacional. Talvez eu, assim como Pedro ficou, sabe, não viu Jesus no meio do mar, e Jesus falou assim para ele, vem, sabe? Eu fiquei meio assim, sabe? Será que eu vou, como é que vai ser? Será que eu vou na hora do mercado? Será que não vai cair? Como é que vai ser? Será que as pessoas vão receber? Sabe? Mas eu ouvi uma frase de um rapaz que foi empregado muito jovem, ele falou assim, quando você receber uma oportunidade de Deus para pregar a palavra, para poder orar, fazer qualquer tipo de coisa voltada no reino de Deus, você faça de todo o teu coração. Então, queridos, eu quero deixar essa mensagem para vocês, sabe? Que em meio às lutas, em meio às diversidades, mesmo dentro da vida, sabe? Não temos, porque o Deus é contigo, Deus é com vocês. Ele segura pela sua mão quando você está caindo, ele pega e te segura. Ele não deixa você cair. Porque Deus está te dando que você pode suportar. Então, não sei como é que está a circunstância da sua vida hoje. Eu não sei se você está passando por lutas ou problemas, mas Deus é possível. E o Deus que você serve, ele é um Deus que diversas tempestades. Ele pode mudar o quadro da sua vida, ele pode mudar o quadro da sua história. Então, em nome de Jesus, que vocês possam confiar no Senhor. Porque a nossa verdade é confiar no Senhor. Porque assim, se nós confiarmos no Senhor, nós iremos andar sobre as águas. Se nós confiarmos no Senhor, nós não iremos cair, nós não iremos afundar. Nós iremos ter diante, nós iremos disputar a plenitude de Deus. Então, em nome de Jesus, que essa mensagem possa trazer de vocês de uma forma diferente. Que vocês possam confiar cada vez mais no Senhor. A partir de hoje, que vocês possam ter os experimentos de Deus. Porque esse Pedro ali naquele momento, quando ele foi aquele homem, se ele verdadeiramente tivesse discernimento, soubesse que era Jesus ali, ele tinha andado. Mas ele, sabe, ele duvidou. Então Jesus fala assim, ó. E logo Jesus estendeu as suas mãos, segurou e disse, homens de pequena fé, com duvidade. Quando Deus te der uma oportunidade, não duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Porque Deus pode fazer muito mais. Porque pensamos no que pedimos. Amém, queridos? Pode ver o nome do Senhor.
E eu agradeço muito pela oportunidade. Espero que essa mensagem possa ter penetrado dentro de vocês nessa manhã. Vocês possam confiar no Senhor. Que o Senhor